Boa noite a todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui presentes na casa do Senhor, mas também aqueles que nos visualizam através da internet. Antes de começarmos, gostaria de vos mostrar algumas imagens. Eu gostaria de colocar a pergunta: o que é que elas têm em comum? Dar alguns segundos para vocês verem e pensarem um pouco. Bem, na realidade, elas são exemplo de uma ciência moderna chamada o biomimetismo. É uma área da ciência que procura imitar e procurar soluções para problemas nos nossos dias tecnológicos e de engenharia na natureza. Em 1955, Jorge Mestral, após analisar no seu microscópio sementes de cardos, que estava constantemente a colar-se à sua roupa e aos pelos do seu cão enquanto passeava, observou pequenos ganchos. A próxima. Observou pequenos ganchos, que podemos ver ali em cima, e aí teve a ideia então de criar o velcro, baseado, portanto, nos ganchos desses cardos. O maglev, um comboio rápido, super rápido, existente no Japão, foi a determinada altura, sofreu uma necessidade de ser redesenhado, pois fazia muito barulho e procuraram que ele fosse mais eficiente. Os engenheiros, no meio daqueles engenheiros estava lá um que era ornitólogo, gostava de observar pássaros. E ele inspirou-se no bico do guarda-rios, este pássaro que aqui vemos, para redesenhar a frente do maglev e, com essa maneira, tornou o comboio 10% mais rápido e substancialmente menos barulhento. Por fim, temos esta traça, com os seus olhos que têm pequenas rugosidades. Essas rugosidades impedem que o sol reflita nos seus olhos e que os seus predadores a consigam identificar mais facilmente. Embora os cientistas ainda não encontraram métodos tecnológicos de criar essas rugosidades, conseguem hoje utilizá-los em lentes de máquinas fotográficas, máquinas de filmar e até nos ecrãs dos nossos telemóveis, criando uma película anti-reflexo. Embora seja um tema bastante interessante, poderia ficar horas aqui a falar sobre a natureza e as coisas fantásticas que podemos aprender dela. Não é isso que eu vos quero falar hoje. Quero falar de que, como cristãos, devemos imitar o autor dessa natureza. Tal como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Convido-vos que possam pegar nas vossas Bíblias e abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12 e 13. Atos dos Apóstolos 4, 12 e 13. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado que entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ora eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram-se que eles haviam estado com Jesus. Estamos aqui no momento em que Pedro e João foram chamados diante do Sinédrio e eles estavam, portanto, a falar com os doutores da lei. Reparem que este Pedro, que agora era mencionado aqui como falando com ousadia perante o Sinédrio, declarando que apenas havia salvação no Cristo, é o mesmo que, algum tempo antes, o tinha negado 3 vezes. Todo o Sinédrio ficou admirado com a ousadia deles e com a autoridade com que eles falavam. Afinal de contas, Pedro e João não tinham uma formação formal. Eram homens simples, pescadores. Na melhor das hipóteses, admitiríamos que fossem especialistas na arte do mar, mas muito pouco seria de esperar que fossem capazes de falar de assuntos de fé daquela forma, perante homens que passaram a sua vida a estudá-la.
A ousadia deles não vinha de um conhecimento estudado em livros escritos por outros, ou de aulas de religião, mas sim pela experiência de vida que eles tinham tido com o Senhor Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo nas suas vidas. E isto era perceptível aos membros do Sinédrio. Que bom seria, como cristão, se os outros pudessem dizer de mim que notaram que estive junto a Cristo. Hoje em dia todos temos acesso à Bíblia e podemos lê-la. A vida do Cristo está tão bem descrita pelos autores, mas o melhor exemplo de Cristo para os outros pode ser a nossa vida, quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, tornando-nos, como Paulo diz em 2 Coríntios 3:2, epístolas vivas de Cristo, lidas e conhecidas por todos os homens. Quantas vezes ouvimos, mas somos humanos, não conseguimos imitar Cristo, não conseguimos a perfeição. A filosofia clássica diz que a perfeição é inatingível, mas que o homem deve a cada momento tentar aproximar-se o máximo que puder. Bem, concordo que a perfeição nesta terra, pelo menos, é inatingível. Nós, como cristãos, temos o dever de procurar imitar Cristo, mesmo a perfeição estando longe do nosso alcance, olhar para cima, seguir em frente caminhando junto ao Mestre e tornando-nos pouco a pouco mais semelhantes a Ele. Paulo, em 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Certamente ele não era perfeito, mas o seu exemplo, e o nosso também, pode ajudar outros a aproximarem-se de Cristo. E o facto de estarmos em comunidade, reunidos todos juntos, com o propósito de adorar a Deus, o Salvador que adoramos, é também importante para nos ajudarmos uns aos outros. Um pintor, quando coloca a sua tela em cima do cavalete e com os seus pincéis começa a desenhar, tem uma imagem na sua mente, um objetivo. Não sabe se será capaz de a transmitir para o algodão, não sabe se será aquela a sua obra-prima ou não. Ainda assim, ele continua a pintar. E a cada gota de tinta que ele deixa naquele quadro, mais próximo este fica do seu objetivo. Pedro e João demonstraram coragem perante aquele sinédrio. Mas essa coragem vinha do facto de que eles sabiam do que estavam a falar. Tinham experiências, tinham conversado, tinham caminhado com o Mestre, tinham almoçado com o Mestre. E por isso tinham autoridade e credibilidade para falar do que falavam. A ousadia de falar sem medo aos outros de Deus é certamente uma boa característica a imitar. Mas se eu perguntar a qualquer um dos irmãos aqui presentes ou aqueles que nos visualizam através da internet, qual a característica de Cristo que se lembrariam em primeiro lugar? Penso que todos dirão a mesma. Certamente a mais fácil de nos lembrarmos, mas talvez uma das mais difíceis de imitarmos verdadeiramente. Algumas coisas ficam na nossa memória desde crianças, e uma das que eu tenho na minha memória da Igreja de Oliveira do Douro é o púlpito, o antigo púlpito, ele já lá não está, onde ouvi o meu avô, o meu pai e o meu tio pregar tantas vezes. Hoje em dia, talvez não fosse o púlpito mais estético, mas naquele púlpito, aqui assim, estava escrito com letras brancas num fundo azul: Deus é amor. Nós sabemos isso todos, desde crianças ouvimos, mas Cristo vivia realmente para os outros. Ele curou paralíticos, fez cegos verem, devolveu a vida ao filho de uma mãe viúva, deu pão e peixe a uma multidão, mas a todos eles deu uma coisa que foi o alimento espiritual. Tudo isso em prol dos outros. E claro, a derradeira expressão do seu amor por nós foi naquela cruz, no Gólgota, onde deu a sua vida por cada um de nós. Em Efésios 4:32, Paulo escreve: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Ao seguirmos o Mestre, deve ocorrer uma verdadeira transformação nas nossas vidas. Recordo uma história que ouvi contar sobre uma senhora de Peniche, Dona Maria. Essa senhora, sempre sisuda, já de certa idade, era alguém com uma fama no bairro de pouco simpática, rude até. Mas a determinado momento,
quando um pastor se dirigia à casa de uma família conhecida por ela, ela decidiu assistir aos estudos bíblicos. Talvez queria cuscar ou saber o que é que se lá dentro passava. Ela entrou, sentou-se num canto, meio escondida, e quando o estudo bíblico acabou, levantou-se e foi-se embora. Entrou como saiu, sem dizer uma única palavra. O que é certo, na semana seguinte, foi a primeira pessoa a estar à porta daquela família para poder ouvir o estudo bíblico. E assim continuou durante meses. Apenas ouvia, e ainda que viesse todas as semanas, parecia indiferente, não tinha perguntas, não tinha nada a dizer. Certo dia, esse pastor foi comprar pão à padaria e do outro lado do balcão, a padeira perguntava-lhe: o senhor é que é o pastor adventista, não é? O que é que vocês fizeram à Dona Maria? Ninguém a reconhece. Já não diz palavrões, sorri para as pessoas e hoje até me ajudou a descarregar o pão da carrinha. Não sei o que é que vocês fizeram, mas continuem. Na realidade, esta senhora tinha sido transformada pelo amor de Cristo, sem que nunca sequer tivesse sido dirigido um estudo bíblico especificamente para ela, sem sequer talvez ter feito perguntas. Mas o exemplo de Cristo, a vida de Cristo, tinha transformado a vida desta senhora através da ação do Espírito Santo. Outra característica da vida do Mestre foi a sua sincera e profunda humildade. Em Lucas 15, 1 e 2, está escrita a forma como os doutores da lei viam as ações de Cristo. Lucas 15, 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Cristo não se considerava melhor que os outros, a ponto de não se relacionar com eles. Ele era amigo de pecadores, comia junto dos cobradores de impostos e andava no meio deles, daqueles que necessitavam. E por isso podiam vê-lo, podiam tocar nele como aquela mulher a caminho de Cafarnaum, ou podiam até dar-lhe de beber. Que honra poder dar de beber ao mestre dos mestres. Mas essa senhora também recebeu em troca algo muito mais precioso. O Filho de Deus que desceu à terra para morar no meio de nós, fazendo de simples pescadores os seus companheiros de viagem e homens conhecedores do assunto da fé. E que grandes discípulos e que grandes pregadores eles vieram a tornar-se. Defendeu mulheres mal vistas pela sociedade e ainda ajoelhou-se perante aqueles que o seguiam, limpando-lhes os pés cansados, poeirentos de viagem. Este é o Cristo a quem seguíamos. Podíamos ficar horas a debater todas as características do Mestre. Provavelmente não conseguiríamos descrevê-las todas. Era paciente e fervoroso nas suas orações, calmo nas horas de stress, perdoador dos seus inimigos. Naquela cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tal como Cristo orava ao Pai de forma a conseguir permanecer junto a Ele. Temos o exemplo antes do Gólgota, quando Cristo pede ao Pai no jardim do Getsémani ajuda para passar aquele momento. Ou quando o inimigo tenta Cristo no deserto, Cristo agarra-se ao Pai através da oração. Nós também, se Cristo tinha essa necessidade, nós também a temos. Neste momento, convido cada um de vocês aqui presentes e também aqueles que estão em casa a que possamos baixar as nossas cabeças, assim como estamos, e enquanto ouvimos uma música de fundo, podermos orar ao Senhor, pedindo a direção e ajuda para sermos melhores imitadores de Cristo.
tenho estado a falar de imitarmos Cristo. Enumerei várias características. A pergunta que se coloca é: quando eu devo imitar Cristo? Ao sábado de manhã? Todo dia? À quarta-feira à noite? No trabalho? Em público? Naturalmente que concordarão comigo que devemos procurar fazê-lo a todo o instante, não como se fosse algo pensado, forçado, mas algo que nos é natural a nós próprios, algo intrínseco. Lucas relatou as palavras de Jesus no capítulo 9, 23. E ele dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Um cristão, como o nome indica, é aquele que tem por Cristo o seu modelo e deve a cada dia procurar assemelhar-se a ele. Em Portugal, há muitos anos que não acontecia um caso como o que aconteceu agora nesta pandemia, em que ficámos privados tanto tempo de vir à igreja. Embora, como já disse, é extremamente importante e não vos posso descrever a alegria que eu senti de estar aqui o sábado passado e de estar aqui esta noite com os nossos irmãos. Podemos perceber e evidenciar de que não é vir à igreja que nos torna cristãos. O que nos torna cristãos é ser imitadores do Mestre, a cada momento, mesmo em segredo, mesmo em nossas casas, quando apenas o Pai nos observa. Isto para que um dia mais tarde, quando for aberto o livro da nossa vida, possamos encontrá-lo limpo, lavado pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Mas porquê imitar Cristo? Porquê ser cristão? Em primeiro lugar, parece-me quase de uma forma egoísta, para nosso interesse, pela nossa salvação, para sermos honestos, para sermos coerentes com aquilo que dizemos ser. Por outro lado, pelos outros, para que não sejamos pedras de tropeço para os nossos irmãos, nem que pela nossa vivência impeçamos os outros de querer sequer ouvir falar de Cristo pela primeira vez. Infelizmente, às vezes ouvimos: esses cristãos não são melhores que os outros, fazem aquilo ou fazem aquilo outro, para que é que eu me vou juntar a eles? Acima de todas essas razões está o reconhecimento do sacrifício feito por nós, sendo impelidos para Cristo pelo amor que Ele nos demonstrou. Lá fora, muitos são capazes de reconhecer que Cristo foi um homem bom, foi um homem correto, pelos valores de hoje inclusivamente. Mas para nós cristãos, Cristo é muito mais do que isso. Cristo é o nosso Salvador. É aquele que deu a sua vida na cruz e por isso é o exemplo que queremos seguir. Alexandre o Grande tentou ganhar o mundo. Na realidade, aos 30 anos de idade, tinha conquistado e formado um dos maiores impérios do mundo antigo. Considerado inderrotável na batalha, um dos melhores estrategas do seu tempo, ainda hoje as suas estratégias são estudadas pelos militares nas escolas em todo o mundo. No auge do seu império, ele tinha 5,2 milhões de quadrados. Chegou mesmo a ter a ousadia de querer ser adorado como um deus. Tudo parecia correr bem, nada podia derrotar este grande general. Mas apenas com 32 anos de idade, Alexandre Magno, deitado no palácio do antigo rei Nabucodonosor II, morre. E termina assim a história de Alexandre III da Macedónia. Parecia inderrotável, parecia invencível, mas apenas aos 32 anos de idade acabou a sua história. Usando as palavras de Marcos 8,36, aliás, as palavras de Cristo escritas em Marcos 8,36, pois de que adianta ao mundo ganhar, de que adianta ao homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Pode parecer fácil fazer tudo isto, mas o que é que eu tenho que fazer para imitar Cristo? Bem, como aquele pintor que antes de desenhar o seu quadro, antes de pegar os pincéis, antes de escolher as tintas, ele deve estudar o objeto que vai desenhar. Tem que imaginar, tem que procurar saber mais sobre o assunto. Nós também, antes de podermos imitar Cristo, devemos procurar conhecer aquele a quem queremos seguir. Para podermos conhecer realmente Cristo, de forma a podermos imitá-lo, devemos vê-lo como o nosso Salvador, que se revela através das palavras dos profetas, dos apóstolos, de todos os autores inspirados que escreveram a Bíblia,
mas também hoje, através da presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É quase um paradoxo. É negando-nos a nós próprios que poderemos um dia viver a vida plena na eternidade. Não é algo simples de fazer, não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, diário e lento. Todos conhecemos a história de Moisés. Sem dúvida, um homem de destaque, um profeta como não outro. O único a estar face a face com Deus. Ainda assim, foram precisos 40 anos no deserto de Midian antes de Deus o chamar para ir para o Egito e libertar o seu povo. E ainda assim, depois disso, passou mais 40 anos com aquele povo. É olhando para Cristo ressuscitado, através da luz da Bíblia, da lente do Espírito Santo, que podemos esquecer as nossas dificuldades e frustrações, avançando em frente, caminhando para o objetivo. Como Paulo dizia em 2 de Gálatas 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se formos imitadores de Cristo, poderemos ser como eles e com Ele habitaremos nas mansões celestiais.